Ei, povo, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, hoje vou abordar um tema muito curioso. O Sheffield FC foi o primeiro clube de futebol do mundo, será mesmo? O meu questionamento começou com a seguinte questão: mas, contra quem ele jogava em seus primeiros anos de vida? Pois é, talvez você nunca tenha se feito essa pergunta, mas o Sheffield foi fundado na cidade de Sheffield, na Inglaterra, em 1857. A única pessoa que viu isso e ainda vive provavelmente é a Rainha Elizabeth, mas enfim, o problema não é a data de fundação do próprio Sheffield, mas sim a data de fundação de algum de seus rivais, porque, até onde se tem registro, o segundo clube de futebol do mundo só surgiu em 1860, e só fomos ter um clube fora da Inglaterra em 1860 também, com a fundação daquele que eu acredito ser o clube não inglês mais antigo, o 1860 Munique. Mas de toda forma, contra quem o Sheffield jogou entre 1857 e 1860? Bom, é claro que eu tive que fazer uma pesquisa bem detalhada quanto ao assunto e me parece que a partir da data de fundação do Sheffield, cerca de outros 15 clubes surgiram na região, mas todos depois de 1860, inclusive o Allen Football Club, grande rival do Sheffield FC, mas, assim sendo, contra quem o Sheffield jogou? Bom, parece que ele não jogou contra ninguém, pelo menos não até 1860, onde ocorreu o primeiro jogo de futebol entre clubes, que foi justamente Sheffield contra Allen. Não achei registros sobre o placar desse jogo, infelizmente. Mas qual é o sentido de existir um clube de futebol que não jogava contra ninguém? Bom, isso realmente não fazia sentido algum. Por que criaram o Sheffield então? Bom, pesquisei mais e descobri alguns detalhes interessantes. O time não jogava mesmo contra ninguém, ele jogava contra ele mesmo. Já imagino você se perguntando como isso é possível. Bom, o clube redigiu os códigos de Sheffield, que serviam para organizar os jogos. Solteiros contra casados e profissionais contra amadores. Ou seja, o clube de fato não servia como um clube, mas sim como uma federação para organizar jogos entre as pessoas da região. Pois é, mas assim sendo, por que demorou tanto para criarem um outro clube? A resposta é simples: não demoraram. Bom, pesquisando mais a fundo descobri um fato bem curioso: o Sheffield não é o primeiro clube do mundo. Pois é, existem registros, ainda que escassos, sobre clubes de futebol anteriores ao Sheffield, hoje em sua maioria extintos, mas não estou falando de um ou dois clubes, estou falando de dezenas, centenas e talvez até milhares de clubes anteriores ao conhecido Sheffield. E até mesmo de clubes fora da Inglaterra. O clube mais antigo descrito é o Cambridge University Association Football Club, fundado em 1846. Mas, não, esse com absoluta certeza também não é o primeiro clube do mundo. Afinal, o futebol surgiu no século XIV, como não houveram clubes nessa época? Bom, há registros escassos sobre um clube criado na Companhia British Company of London, fundado em 1421, sim, 1421. Infelizmente eu não achei seu escudo, embora eles provavelmente usassem o mesmo da companhia a qual pertenciam. Enfim, se houveram tantos clubes assim, por que o Sheffield não jogava contra ninguém e por que ele é conhecido como o primeiro clube do mundo? Bom, a resposta é até que bem simples. O Sheffield é o clube que mais tem registros e certeza de que de fato existiu, mas há outro fator deve ser considerado, e é até mais importante que o primeiro. O Sheffield foi o primeiro que jogou o futebol como hoje conhecemos. Sim, lá nos anos 1300 e alguma coisa o futebol já era jogado, mas era uma coisa estranha, podia pegar a bola com a mão, não tinha impedimento, não tinham regras, nem torneios organizados, ou seja, era uma baita de uma bagunça. Cada grupo de pessoas que decidia jogar futebol jogava de seu próprio jeito e não haviam regras para o esporte. Cada um fazia suas próprias regras, isso também impossibilitava a realização de torneios. Então clubes como o Brewers, por exemplo, jogavam o futebol de uma forma muito mais primitiva e bagunçada, já que não havia código algum de regras. Mas e quando isso mudou? Sim, foi com o nosso amado Sheffield FC, lembra lá dos códigos de Sheffield.
Pois é, esse foi o primeiro conjunto de regras que entrou em vigor e serviu para dar as rédeas do futebol que hoje conhecemos. Portanto, o resumo é o seguinte: o Sheffield não foi, nem de longe, o primeiro clube do mundo, mas foi o primeiro clube que jogou futebol com regras mais definidas e próximas daquilo que conhecemos hoje. É isso, pessoal, espero vocês no próximo vídeo. Deixem o like aí porque deu um certo trabalho fazer essa pesquisa. Aí se você puder deixar o like e se inscrever no canal eu agradeceria. Aqui saem vídeos sobre futebol constantemente, então caso você se interesse pelo assunto considere se inscrever e dar uma moral aí. Valeu, falou e tchau.